Bom, queridos alunos, inicialmente eu quero me apresentar, né? Eu sou o professor Janailson Moraes, certo? Sou professor de Ciências e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um pouco sobre seres vivos e também sobre cadeias alimentares, tá bom? Então vamos entender, né, o que são cadeias alimentares, né? Qual o papel de cada ser vivo, né, nessa sequência alimentar, onde os seres vivos eles se nutrem e onde esses seres vivos eles transferem energia, tá bom? Então inicialmente vamos ver o ciclo, né, de desenvolvimento de um ser vivo. Pegamos aí como exemplo uma ave, né? Então a ave lá na sua infância ela depende, né, dos seus pais de um modo geral para tudo, tá certo? Depois essa ave ela se desenvolve e ela começa a buscar o seu alimento, ela começa a seguir seus próprios passos, tá bom? Na fase adulta, né, essa ave ela vai se reproduzir e, inevitavelmente, ela também vai morrer, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho como os seres vivos precisam de energia, certo? Todos os seres vivos, independente do tamanho, certo? Independente de qualquer coisa, os seres vivos eles precisam de energia. E de onde vem a energia que esses seres vivos eles precisam, né? Então, essa energia, no caso dos seres vivos maiores, como por exemplo, aqui eu peguei o exemplo, a vaca, né? A vaca para se alimentar, ela necessita de outros seres vivos, né? Então nós vemos aí, por exemplo, a vaca se alimentando de capim. Então ela busca no capim a sua fonte de energia. Já como exemplo aí, as plantas, né, diferentemente dos animais, as plantas elas não precisam de outros seres vivos, né? Então elas realizam um processo que a gente vai falar no final da aula, né, chamado fotossíntese, onde elas conseguem produzir, elas conseguem sintetizar seu próprio alimento, tá bom? Outra característica importante dos seres vivos é a reprodução. Então, os seres vivos, eles se reproduzem, né? E isso é muito importante para que a espécie consiga se perpetuar, tá bom? Então, nós temos aí como exemplo a tartaruga, né, na sua fase inicial, certo? E temos aí uma abelha e uma planta, né? No caso aí eu escolhi essa abelha exatamente para mostrar que na natureza, nos ecossistemas, os seres vivos eles se relacionam. Então a reprodução, por exemplo, né, das plantas, em alguns momentos elas dependem de alguns animais, como no caso aí da abelha que faz a polinização, tá bom? Beleza. Então tudo isso é importante, né, para que aconteça esse processo de perpetuação da espécie. Outra relação importante que nós vamos falar é a dependência do ambiente. Então os seres vivos eles dependem do ambiente em que eles vivem, certo? Então eu coloquei aí como exemplo, né, uma planta típica aqui, né, do nosso sertão do Nordeste, né, que é o cacto, e também coloquei aí um animal que não é muito comum, na verdade, ele não faz parte dos nossos ecossistemas aqui do Brasil, né, que é o pinguim. Mas todos nós já vimos, né, na televisão os pinguins, tá bom? Então, será que esses seres vivos, tanto o cacto quanto os pinguins, será que eles dependem de algum modo, será que eles dependem do ambiente? Certo? Então, eles dependem. Se eu levar, por exemplo, um cacto lá para o ambiente onde os pinguins vivem, certamente o cacto ele não vai sobreviver, né? Por quê? Porque o cacto, assim como outras plantas aqui da Caatinga, né? Que é esse bioma onde nós estamos, certo? Então, o cacto ele depende do calor, ele depende da temperatura, ele depende da luz, né? Ou seja, há uma relação entre os fatores vivos e os fatores não vivos, né? Para que esse ser vivo consiga sobreviver e consiga também se relacionar, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora das semelhanças e diferenças que existem entre os diversos ambientes. Então, novamente a gente vai relacionar três biomas distintos, certo? 3 ecossistemas diferentes. Novamente, o primeiro aqui, eu estou mostrando, né, o ambiente muito conhecido por nós, né, que é a Caatinga. Mostrei aí o cacto novamente, certo? Nessa segunda imagem aí, nós podemos ver a floresta amazônica, certo? E essa terceira imagem não é muito comum, né? Nós conseguimos identificar que está se tratando de um bioma que não é brasileiro, né?
Então, esse animal aí não é um animal típico aqui da nossa fauna, tá certo? Então, esses três ecossistemas são distintos, certo? Mas será que há alguma semelhança entre eles? E será que existem diferenças? Certo? Então, na verdade, nos três ecossistemas, nós podemos perceber que existem seres vivos e seres não vivos, certo? Então, essa é uma semelhança entre esses três ecossistemas. E qual seria a diferença, certo? A diferença é exatamente as particularidades de fatores não vivos e os diferentes tipos de seres vivos, certo? Então, os ecossistemas, eles têm essas particularidades. Tem semelhanças e tem diferenças. E os seres vivos, eles só conseguem sobreviver nos ecossistemas em que ele já está acostumado, tá certo? Ou seja, que ele já está adaptado, tá bom? E agora vamos falar de cadeia alimentar, né? Que eu falei lá no início da aula, certo? Agora a gente vai entender o que é a cadeia alimentar, tá certo? Então, para isso eu coloquei aqui três imagens, né? Coloquei aqui três seres vivos que são conhecidos por nós. Na verdade, todos os seres vivos que eu coloquei aí são seres vivos do nosso ecossistema, tá bom? Então, nós temos aqui inicialmente o capim, certo? Nós temos aí a capivara, né, que é um roedor, e temos aí a onça pintada, certo? O que será que esses seres vivos eles têm em comum, certo? Então, olha só, uma coisa interessante aqui é a gente perceber que o capim, ou de um modo geral, as plantas, certo? Elas não dependem de outros seres vivos para se alimentar, certo? Então, a planta ela não precisa de outro ser vivo para se alimentar. Diferente, por exemplo, da capivara. A capivara, ela só se alimenta se tiver outro ser vivo para servir de alimento, certo? E a onça pintada também. Então, na ciência, nós chamamos essa sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro, nós chamamos essa sequência de cadeia alimentar, tá bom? Então, ó, a setinha está indicando, né, como acontece a transferência, quem serve de alimento para quem, tá bom? Então, o capim serve de alimento para a capivara e a capivara serve de alimento para onça pintada. Isso pode ser representado também com esse esquema que vocês podem ver logo aí embaixo, tá certo? Então aí, ó, o capim, ele vai servir de alimento para a capivara, que por sua vez vai servir de alimento para onça pintada, tá bom? Essa sequência a gente chama de cadeia alimentar. Vamos falar um pouquinho sobre produtores e consumidores, bom? Então toda cadeia alimentar, ela vai ser iniciada, né, por um ser chamado produtor, certo? E por que esse nome produtor, né? O próprio nome já nos sugere. Produtor vem de produzir. Então são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, que são as plantas, que são também as algas. Bom, em seguida vem um consumidor, no caso aí a capivara, né? Como a capivara está se alimentando diretamente do produtor, né, da planta, ela é chamada de consumidor primário, tá bom? Depois vem outro consumidor, no caso a onça pintada, que é o consumidor secundário, que está se alimentando do consumidor primário. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho da questão do equilíbrio nas cadeias alimentares, né? De um modo geral, poderíamos falar do equilíbrio na natureza, tá bom? Então olha só, nós temos aí a planta, certo? Aí nós temos agora uma cadeia alimentar um pouquinho diferente. Eu fiz uma mudança aí nessa cadeia alimentar, certo? Eu coloquei agora o gafanhoto se alimentando da planta, certo? Em seguida eu coloquei aí o sapo se alimentando do gafanhoto. E depois, por último aí, eu coloquei uma serpente que se alimenta do sapo, tá bom? Então olha só, o que será que aconteceria se eu eliminasse um desses seres vivos? Imagina que, por algum motivo, né, eu começo a matar as serpentes que existem nesse ecossistema, certo? Então, se eu começo a matar as serpentes, o que vai acontecer com o número de sapos, né? O número de sapos, certamente, ele vai aumentar. Por quê? Porque não existe o predador para o sapo, tá bom? Agora, imagina que eu elimino os sapos. Se eu eliminar o sapo, o que vai acontecer? Vai faltar alimentação para as serpentes. Isso é bom, né? Muitas vezes a gente encontra uma cobra por aí, né? E vai matar a bichinha da cobra, certo? Na verdade, a gente está fazendo um mal
né? Porque a cobra não tem culpa do ser humano ter alterado o ecossistema, tá bom? Então, e se por um acaso eu começar a devastar o capim, eliminar as plantas, vai faltar o alimento para os gafanhotos. Ou seja, qualquer mudança feita em qualquer um desses níveis da cadeia alimentar vai ocasionar um desequilíbrio em todo o ecossistema, tá bom? Então, nós temos que deixar a natureza como está, certo? Para não alterá-la, não provocar desequilíbrios. Então, vamos falar um pouquinho agora da questão da respiração, certo? Então, a gente pensa, né? A ideia que nós temos é que apenas o ser humano, apenas os animais respiram. Na verdade, as plantas também respiram, tá certo? E o que seria a respiração, né? A respiração, na verdade, é um processo onde o ser vivo, tanto planta como animal, obtém energia. Então, a planta, né, ela precisa de energia para crescer. Ela precisa de energia também para acumular glicose, tá bom? Então, plantas e animais precisam de energia e essa energia vem da respiração, tá certo? Então, olha só, nós podemos dizer, então, de maneira geral, que a respiração, né, é um processo em que a glicose, certo? Ou qualquer outro tipo de açúcar, né, e juntamente com o gás oxigênio, são transformados em dois outros produtos, né, gás carbônico e água. E nesse processo há a liberação de energia, né? Essa energia é essencial para o funcionamento do organismo e também pode ser o caso para o crescimento, tá bom? E aí, gente, as plantas, elas têm uma coisa muito especial, tá bom? Então eu falei lá no início da aula sobre a fotossíntese, né? Eu falei que as plantas, elas não precisam de outros seres vivos para se alimentar, tá certo? Por quê? Porque a glicose que a planta precisa, né, para produzir a sua energia, ela mesma produz. Como será que a planta consegue produzir essa glicose, né, esse alimento? Será que a planta se alimenta de terra? Será que a planta se alimenta de água? Certo? Aí outra pergunta que surge, né, quando a gente fala de fotossíntese, quando a gente fala de produção de alimento pela planta, é como será então que a planta consegue absorver, né, a água do solo, né? Como será que a planta faz para absorver o gás carbônico da atmosfera, né? Então olha só, a fotossíntese, nesse processo de fotossíntese, a planta ela precisa da luz do sol. Certo? Então, eu escolhi aqui essa imagem que mostra, né? Mostra aqui, como vocês podem ver, os raios solares, né? Então, na folha das plantas, né, existe uma estrutura bem pequenininha, que só pode ser vista com o auxílio do microscópio, certo? São os estômatos. Então, através dessas estruturas, a planta ela consegue absorver a luz do sol, certo? A planta ela possui um pigmento chamado clorofila, que ajuda a absorver essa luz. Certo? As raízes da planta, ela absorvem a água, absorve também os nutrientes do solo, certo? E também, através das folhas, é absorvido o gás carbônico, que está representado aí por CO2, tá bom? Então, gente, esse CO2, esse gás carbônico, ele é um gás que, para a planta, é essencial para realizar a fotossíntese. Para o ser humano, é um gás tóxico. Então, olha como é importante termos plantas, bastante plantas, porque a planta ela vai absorver esse gás carbônico que é tóxico, certo? E olha que interessante, ela libera um gás que é essencial para a nossa respiração, que é o gás oxigênio, que eu estou representando aqui por O2, tá bom? E outra coisa muito importante é que, nesse processo, a planta ela produz a glicose, né, que são açúcares, que serve tanto para ela, né, para ela produzir sua energia, como serve também para outros seres vivos, tá bom? Então é isso que acontece nesse processo tão interessante que é o processo da fotossíntese. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá bom?